Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tá no Baralho Cigano. Continuando com a série de vídeos sobre astrologia, não se esqueça que esse é um vídeo meramente informativo, baseado em informações retiradas de sites especializados em astrologia e de astrólogos. Na mitologia romana, Mercúrio é o deus do comércio e das viagens, a contraparte romana do deus grego Hermes. O planeta provavelmente recebeu este nome porque se move rapidamente através do céu. Foram dados dois nomes pelos gregos, Apolo para sua aparição como uma estrela matutina e Hermes para a estrela da noite. Contudo, os astrônomos gregos sabiam que os dois nomes se referiam ao mesmo corpo celeste. Mercúrio, na astrologia, é correspondente ao nosso intelecto e forma de comunicação, representa a receptividade às percepções superiores da consciência, a lógica e o pensamento. Mercúrio em Áries costuma influenciar um raciocínio determinado, ágil e competitivo. Os nativos tendem a ter um apreço maior por uma discussão, pois argumento provavelmente é o que não falta. Como geralmente possuem a habilidade de pensar rapidamente, travar batalhas verbais com quem tem este posicionamento e vencer pode ser mais difícil. Essa mente ágil também traz muitas ideias originais para a pessoa. O problema é que também pode fazer com que achem que são superiores intelectualmente, mais inteligentes e sábios do que os outros. Este é um posicionamento de Mercúrio que pode fazer com que os indivíduos com essa posição tomem decisões apressadas, pois não gostam de esperar. Qualquer coisa que demore pode deixá-los mais impacientes. Como costumam ter um ponto de vista muito pessoal sobre tudo, não curtem muito se submeterem a processos demorados ou frustrantes para resolver as coisas. O lance é agir e tomar logo uma decisão, pois sentem que sabem exatamente o que deve ser feito. Porém, a sua impulsividade significa que nem sempre eles concluem as ideias que iniciam, a não ser que um outro signo ou aspecto em seus mapas atenue um pouco esta tendência. Como o conhecimento é alcançado rapidamente, em uma onda de assimilação rápida como se toda uma situação se construísse na mente logo de cara, talvez seja necessário frear um pouco a ansiedade em relação à aquisição desses novos conhecimentos ou estados de consciência, pois pode haver impaciência toda vez que as circunstâncias não forem afins à velocidade ou ao uso dessa avidez toda. Mercúrio em Touro. Quem possui Mercúrio em Touro costuma prezar pela praticidade. Tanto seu raciocínio quanto suas decisões são determinadas por tudo que tenha uma aplicação prática, material e palpável. Mesmo que não tenham muito brilho ou originalidade, esse extremo bom senso para a praticidade traz comodidade e facilita a vida. Essa habilidade em considerar apenas as coisas de interesse prático proporciona-lhes grande poder de concentração, tanto que podem ignorar perturbações externas como se não existissem. Eles simplesmente não percebem as coisas com as quais não desejam ser incomodados. Porém, essa atitude pode cegá-los para assuntos importantes, que deveriam perceber para seu próprio bem. Aliás, isso tem muito a ver com a teimosia taurina. Esta posição de Mercúrio pode oferecer certa habilidade nas artes, mas se o planeta estiver fortemente aspectado, pode haver talento para matemática e para a ciência física, devido à percepção que Touro-Vênus tem sobre a forma e estrutura das coisas, que se transforma em compreensão mental através de Mercúrio. Por conta disso, suas mentes são aguçadas para negócios e eles possuem uma tendência natural para a administração. Quem tem este posicionamento geralmente é mais lento para formar opiniões, mas, assim que o fazem, relutam em modificá-las. Não gostam de discussões e desarmonia, geralmente lutando somente para proteger a sua segurança e interesses pessoais. Esses interesses pessoais podem ser financeiros ou girarem em torno de sua comodidade. Touro odeia sair da sua zona de conforto. Se Mercúrio estiver sob tensão em Touro, pode haver certa obstinação intelectual, opiniões dogmáticas, materialismo e avareza. A teimosia pode bater forte, fazendo o indivíduo desenvolver um apego excessivo às próprias ideias, convicções e empreendimentos. Passa a ter certeza sobre tudo o que pensa,
ele é dono da verdade. Porém, esse posicionamento também pode trazer persistência e sobriedade para alcançar seus objetivos. Mercúrio em Gêmeos. Pessoas com Mercúrio em Gêmeos tendem a possuir uma intensa curiosidade, querem saber tudo a respeito de tudo. O problema é que correm o risco de querer aprender muitas coisas ao mesmo tempo, dividindo assim a sua atenção com muita frequência. Isso faz com que não deem continuidade a muitos dos projetos que assumem. Ou seja, acabam começando tudo e não finalizando quase nada. Quando esta tendência é levada a extremos, faz com que a pessoa fale sobre vários assuntos, mas não dominando nenhum deles a fundo. Outro problema pode ser a indecisão, já que para elas é possível considerar qualquer situação a partir de muitos pontos de vista. Assim, costumam mudar de ideia com muita frequência, algo que pode confundir os outros. Por esse motivo não é raro ganharem a reputação de voláteis ou fogo de palha. Somente Mercúrio em Aquário pode equiparar-se a esta posição no que diz respeito à originalidade mental. As mentes inventivas dos nativos são competentes para descobrir novas e surpreendentes soluções para problemas e situações de emergência. Estas pessoas precisam ter uma boa educação enquanto crescem para que possam utilizar melhor sua capacidade intelectual. Se Mercúrio estiver sob muita tensão em Gêmeos, pode haver conversa incessante sobre assuntos triviais. Este posicionamento no mapa também pode revelar tendência a se desviar de suas metas e perder o foco principal. Já as pessoas com um posicionamento bem desenvolvido de Mercúrio em Gêmeos são capazes de um profundo pensamento lógico e científico. Geralmente são conhecedoras de muitos assuntos e capazes de se comunicar com facilidade, rapidez e precisão, na fala e na escrita. Costumam lidar muito bem com símbolos e quebra-cabeças e possuindo também um excelente vocabulário, algo que é um dos segredos para se comunicarem e se expressarem tão bem. As pessoas com esse posicionamento possuem um sistema nervoso muito sensível, o que torna mais difícil impedir a entrada de estímulos externos. Toda conversa e atividade em torno deles são registradas com intensidade e vivacidade em suas mentes. Isso faz com que tenham que lidar com muitos pensamentos e impressões ao mesmo tempo. Sua mente ágil possui a capacidade de registrar duas impressões ou ter dois pensamentos quase que simultaneamente. Contudo, se forem submetidas a ambientes movimentados e complexos durante muito tempo, os seus nervos podem ficar destruídos. Podem surgir cansaço, confusão e irritação. Por isso precisam de períodos de isolamento para se acalmar e concentrar a sua mente. Se estiver bem aspectado, o raciocínio puro e lógico pode ser levado à sua expressão mais elevada. O Mercúrio geminiano pode ser uma pessoa mais versátil, com menos preconceitos e impessoal na sua habilidade para perceber a verdade. Ele está mais preocupado com fatos do que com atitudes e preferências pessoais. Mercúrio em Câncer. Mente influenciada por padrões emocionais profundamente enraizados. Todo o passado tende a ser importante. As experiências de vida são importantes para criar estas raízes e se sentir mais seguro. Desejos inconscientes podem fazer com que a pessoa observe alguns fatos e ignore outros, o que pode resultar em preconceitos e interferência no raciocínio lógico ou objetivo. Às vezes, se Mercúrio estiver sob muita tensão, os nativos podem se utilizar de certa falsidade sem perceber, de forma inconsciente. Este posicionamento também indica boa memória devido à intensidade emocional associada aos pensamentos. Há também tendência a absorver muita informação sem perceberem. Na verdade, grande parte do processo mental ocorre em um nível inconsciente. O indivíduo acaba aprendendo coisas mesmo que não preste muita atenção. Indivíduos com Mercúrio em Câncer podem ser mais influenciáveis, com mais facilidade para absorver atitudes e opiniões dos que os cercam com mais facilidade. Seu pensamento pode ser influenciado tanto para o lado emocional quanto para assuntos mais cotidianos. Com o posicionamento sob tensão,
o indivíduo pode se tornar um religioso fervoroso ou nacionalista extremo, por exemplo, podendo mudar de opinião constantemente por conta da influência de outros. Como podem ser bastante sensíveis, tendem a acreditar que tudo o que é feito ou dito no seu ambiente é especificamente dirigido a eles. Trabalhar essa tendência é importante para que desenvolvam suas próprias opiniões e não achem que servem de alvo constante para outras pessoas. Quem tem Mercúrio em Câncer no mapa pode pensar bastante em suas raízes, pois existe um desejo por laços familiares herdado de Câncer. Não precisa ser necessariamente família de sangue, basta serem pessoas que passam essa sensação de pertencer a uma família. Curtem bastante a tranquilidade doméstica e familiar. Essa posição também pode trazer uma considerável habilidade para os negócios. Assuntos domésticos e relacionados a alimentos e produtos de consumo, além de bens imobiliários, também são favorecidos. Mercúrio em Leão. Pessoas com esta posição são capazes de manter um foco incrível em qualquer coisa que queiram. Sua capacidade de concentração lhes confere bastante energia e força de vontade. Geralmente gostam de ser consideradas autoridades nas áreas em que escolheram atuar e são ajudadas pelo seu discurso dramático, mas convincente. Porém, se levada a extremos, essa inclinação pode criar um excessivo orgulho intelectual e certa arrogância. A autoconfiança intelectual indicada por Mercúrio em Leão favorece uma atitude positiva para enfrentar e solucionar problemas. Contudo, pode haver uma tendência para lidar com as coisas em termos gerais, mais amplas, ignorando os detalhes. Indivíduos com esse posicionamento também podem ignorar as coisas que não se relacionam com seu foco de interesse imediato. Como Leão é um signo fixo, as opiniões são formadas lentamente e modificadas com relutância. Algumas vezes podem achar que estão ajudando alguém, mesmo se na verdade estiverem atrapalhando. Porém, sempre acham que estão fazendo o bem. Seus planejamentos e projetos raramente são deixados de lado. Persistentes, sempre acreditam e insistem, mesmo se todo mundo abandonar o barco. Essa característica, aliada à sua criatividade, organização e liderança, lhes oferece grande capacidade executiva. Há também habilidade para o ensino e o trabalho no desenvolvimento intelectual de crianças. Mercúrio em Virgem. Mercúrio em Virgem está no signo de sua regência, uma posição que indica uma mente analítica, com grande habilidade de raciocínio prático. Quem tem este posicionamento no mapa insiste numa precisão exata e apurada que pode até parecer chata para outras pessoas. Exigem ambientes organizados, métodos e procedimentos eficientes, especialmente na sua área de trabalho. Esta é a melhor posição de Mercúrio para pesquisa científica detalhada. Ao contrário de Mercúrio em Gêmeos, que se preocupa com a ideia pura e simples, em seu próprio benefício Mercúrio em Virgem está principalmente interessado em ideias que possuam uma aplicação prática para obter status e sucesso financeiro. As pessoas com esta posição podem ser voltadas ao trabalho e à execução de tarefas, preferindo não perder tempo com coisas que consideram inúteis. Porém, costumam atingir o sucesso profissional e financeiro apenas quando adquirirem uma boa educação, conhecimento e habilidades especializadas. Porém, ao contrário de Mercúrio em Leão, eles podem perder de vista as questões mais importantes devido à preocupação excessiva com detalhes. Mercúrio em Libra. Quem tem Mercúrio em Libra no mapa astral apresenta uma comunicação caracterizada pela busca da harmonia e do equilíbrio. Geralmente, são pessoas diplomáticas, encantadoras e que têm uma habilidade natural para se expressar de maneira gentil e cortês. Elas valorizam a cooperação e procuram manter relacionamentos harmoniosos com os outros. A influência de Mercúrio em Libra também se estende ao seu estilo de pensamento, que é frequentemente ponderado e considerado. Essas pessoas são objetivas e têm a capacidade de avaliar todas as perspectivas antes de tomar uma decisão. Elas são justas e buscam a equidade em suas interações e decisões.
Quando uma pessoa tem Mercúrio em Libra no mapa astral, ela vai sempre considerar e se preocupar com as relações humanas, além de sentir curiosidade a respeito dos padrões de pensamento e comportamento dos outros. Pessoas com este posicionamento acham essencial que seus relacionamentos tenham boa comunicação e alegria e preferem trabalhar em parceria intelectual com os outros. Geralmente, comunicam-se com facilidade devido ao seu interesse pelo que os outros pensam. Pessoas mais superficiais com Mercúrio em Libra podem não ter firmeza em suas convicções. Isso ocorre porque tendem a concordar com seus companheiros, visando obter popularidade e aceitação. Além disso, a estética desempenha um papel importante na forma como essas pessoas se comunicam e pensam. Elas têm uma apreciação pelo belo e valorizam a elegância em sua expressão verbal e escrita. Muitas vezes, têm um talento para a arte e a criatividade. Podem se preocupar demais com a aparência e conduta dos outros, às vezes acham certas roupas e modo de falar inadequados para certos ambientes sociais. Embora gentis e atenciosos na forma como falam com as pessoas, podem ser rígidos quando elas não seguem certos princípios que para eles são corretos. Por conta disso, costumam cometer o erro de esperar dos outros o mesmo grau de disciplina mental que exigem de si mesmos. Mercúrio em Escorpião. Mente intuitiva e capaz de profundos insights. A percepção das pessoas com Mercúrio em Escorpião pode levar ao exame crítico das motivações humanas. Eles consideram as coisas com precisão, mas não necessariamente com compaixão. Às vezes usam uma linguagem agressiva, pois tendem a se recusar a medir as palavras e acabam magoando os sentimentos dos outros sem querer. Ou dizem exatamente o que pensam ou permanecem em silêncio. Fazem planos em segredo e os comunicam apenas quando, e se isso servir para cumprir seu objetivo final. Se Mercúrio estiver sob tensão em Escorpião, podem existir motivações ocultas e muita esperteza para enganar os outros nestes planos. Contudo, como podem ser influenciados por fortes fatores emocionais, são mais objetivos em seus planos quando não estão pessoalmente envolvidos com suas vítimas. Sua determinação e grande engenhosidade permitem que superem obstáculos que outros consideraram insuperáveis. Se Mercúrio estiver sob tensão neste signo, sua mente investigativa pode ficar mais focada e preocupada com sexo ou constantes desejos de fusão e controle sobre os outros. Essa tensão pode fazer com que também desconfiem das pessoas com mais facilidade. Nos relacionamentos isso é um prato cheio para ciúmes e possessividade. Para alcançar a verdade tão almejada por Escorpião, pode ser preciso saber equilibrar sua energia, tendo mais confiança e serenidade. Mercúrio em Sagitário. Mercúrio em Sagitário indica uma mente preocupada com a codificação da mente a um nível mais amplo, seja na forma de uma maior espiritualidade, religião, filosofia ou outros aspectos mais elevados do ser humano. Em Sagitário, Mercúrio está no signo de seu exílio e se manifesta com maior preocupação pelas atitudes do que pelos fatos. O resultado disso muitas vezes é construtivo, proporcionando um entendimento mais claro sobre as motivações sociais das pessoas e suas ações. Entretanto, os nativos podem não perceber a verdade se não prestarem suficiente atenção à informação detalhada, base de todo pensamento lógico. Devemos lembrar que Sagitário está em oposição a Gêmeos e em quadratura com Virgem, os signos regidos por Mercúrio. Não é que seja um posicionamento ilógico por estar distante de seu domicílio, apenas não gosta de se preocupar com coisas muito triviais, com as banalidades que a maioria das pessoas com posicionamentos diferentes focam em seu dia a dia. É um posicionamento muito bom de Mercúrio que faz com que os nativos enxerguem o panorama completo das coisas além de fazê-los se comunicar com mais sinceridade e bom humor. Com esta posição de Mercúrio, o discurso é direto. Costumam dizer exatamente aquilo que pensam a respeito de algo. Exigem liberdade intelectual, porém as suas ideias raramente divergem dos conceitos tradicionais ou da moral social vigente.
Assim, geralmente são pessoas respeitadas na comunidade. Gostam de se considerar exemplos da consciência e da verdade. Porém, se são ou não, depende dos aspectos formados com Mercúrio e de sua experiência de vida. Tendem a pregar sermões e dar opiniões extensas sobre coisas que considerem óbvias para si, mas que podem não ser tão claras para os outros. Com isso correm o risco de se tornarem pretensiosos aos olhos das outras pessoas. Às vezes, existe uma preocupação com metas distantes e ideais mais elevados, que pode levar os nativos a não perceberem o que está sob seus narizes. Como compreensão e tolerância são características do signo de Sagitário, pessoas com essa posição em seu mapa devem aprender que nem sempre são detentoras da verdade e é preciso ao menos escutar mais as pessoas, ou ensinar de uma forma mais amena ou efetiva. Mercúrio em Capricórnio. Quando uma pessoa tem Mercúrio em Capricórnio, existe a indicação de uma mente ambiciosa, perspicaz, prática, organizada e preocupada em obter status por intermédio de realizações materiais. Pessoas com Mercúrio em Capricórnio têm grande concentração e boa organização, sendo mais metódicas nos pensamentos e atitudes, também contam com a habilidade de fazer uma coisa de cada vez com dedicação. O seu processo de raciocínio é meticuloso, porém não necessariamente original. Sua paciência e disciplina costumam resultar em habilidade uma vez que Capricórnio é um signo de terra, tende a considerar importante apenas as ideias que tiverem valor prático, sendo mais realistas do que idealistas na abordagem de seus objetivos. Costumam avaliar as coisas pelo que são e não se iludem facilmente. A energia capricorniana traz força para superar qualquer obstáculo. Quando aliada à sua experiência de vida, faz com que persigam o que querem com segurança e eficiência. Porém, talvez precisem refletir mais se realmente os fins justificam os meios. Mercúrio em Aquário. Mercúrio em Aquário indica uma mente mais aberta a novas experiências. A capacidade de trazer os fatos à luz da verdade de maneira impessoal oferece uma mente confiável, não preconceituosa e objetiva. Para as pessoas com esta posição, a verdade deve vir em primeiro lugar. Elas não se interessam muito por ideias tradicionais ou socialmente aceitas se essas forem incompatíveis com os fatos. Se querem fazer, fazem. Se querem experimentar, experimentam. Liberdade geralmente vem sempre na frente em seus pensamentos. Aqui está o segredo da sua originalidade. Mercúrio em Aquário está em sua exaltação. Consequentemente, quem tem essa posição em seu mapa, possui uma melhor capacidade em entender que a razão existe como um padrão da mente universal, da qual a mente individual é apenas uma engrenagem menor. Assim, manifestam sua intuição de maneira mais elevada, pois se comunicam com uma mente coletiva mais ampla, que transcende o ego individual. A capacidade que esses nativos possuem para experimentar as coisas pode ser tão intensa que pode ultrapassar os 5 sentidos. Como Aquário é um signo fixo, a energia mental das pessoas com esse posicionamento é estabilizada, mais concentrada, e isso permite que elas acessem prontamente qualquer ideia que esteja em sua consciência. Quem tem esta posição de Mercúrio geralmente gosta de estar com outras pessoas. Assim, envolvem-se em trabalhos de grupo ou de organizações e buscam estímulo mental e intelectual em suas amizades. O senso comunitário de Aquário, junto com sua clareza para entender o universo, faz com que indivíduos com este posicionamento busquem a coletividade, desejando de forma subconsciente que todos se unam em prol de um bem comum. Mercúrio em Peixes. Mercúrio em Peixes indica uma imaginação mais ativa e uma capacidade quase fotográfica para visualizar pensamentos e lembranças. As pessoas com esta posição tendem a ser muito intuitivas, usando quase telepatia para se comunicar com quem é mais íntimo. O problema é que elas podem acabar se influenciando também por sugestões subliminares, uma vez que inconscientemente se sintonizam com os pensamentos e o estado de espírito de quem as cercam. Chegam mais facilmente a conclusões não por meio do raciocínio lógico e concreto,
mas baseadas em uma abstração e intuição quase inconscientes. Aprendem mais por estímulos externos, com tudo o que acontece ao seu redor, do que trancados em uma sala de aula. Se Mercúrio estiver sob tensão em Peixes, a mente correrá o perigo de ficar presa a lembranças, a ponto de distorcer a percepção da realidade. A imaginação também pode se tornar mais sombria. O indivíduo talvez fique sensível demais, podendo achar que qualquer comentário a seu respeito é uma crítica pessoal. Talvez precise aprender a se tomar mais impessoal em seu raciocínio e na percepção da realidade, e nisso esta posição é semelhante a Mercúrio em Câncer. Peixes é um signo mutável e suas emoções instáveis podem provocar hesitação no raciocínio, nas decisões e na comunicação, havendo tendência a sonhar acordado e devanear. Sua imaginação criativa confere uma mente ativa, mas também abre portas para momentos de distração. Não é raro embarcar em viagens particulares, se isolando do mundo real. O fato de gostarem de ser reservados e guardarem para si os seus pensamentos pode resultar em timidez e isolamento. Pode ser uma boa tentar se expressar mais em seus relacionamentos pessoais, evitando ficar sempre mergulhado em suas próprias fantasias. Devido à extrema sensibilidade e imaginação de Mercúrio em Peixes, há uma grande veia artística nesta posição. Muitos podem se tornar atores, desenhistas, escritores, poetas, músicos, ou seguir qualquer outra manifestação de arte, sendo até mesmo programadores de software e games, pois este também é um posicionamento que confere uma intelectualidade mais abstrata e que entende o caos com maior facilidade. Linguagens de programação, por exemplo, por mais lógica que possam utilizar em suas funções, têm uma certa abstração, uma hierarquização e complexidade muito subjetivas em seus conceitos maiores e agrupamento de dados, algo que pode ser interessante e sedutor para quem tem esta posição de Mercúrio. Agora vamos às casas. Mercúrio na casa 1. Mercúrio na primeira casa se encontra em seu júbilo, um local de contentamento, sendo assim, favorece as comunicações, as trocas sociais e principalmente os estudos, fazendo com que o nativo tenha mais vigor e eloquência ao se comunicar. É esperada uma maior facilidade de compreender e entender as coisas à sua volta, favorecendo também o pensamento lógico e racional. Os outros tendem a sentir que a pessoa tem uma percepção aumentada, fazendo até mesmo o nativo parecer brilhante em vários momentos. É um bom posicionamento para estudantes, comerciantes e pessoas que fazem muitas viagens a trabalho, pois as faculdades intelectuais e literárias podem ser aumentadas, fazendo com que os pensamentos sejam expostos de uma maneira mais lógica e inteligível, influenciando também uma maior avidez por obter conhecimento. Entretanto, pode também fazer com que o nativo fale um pouco mais, às vezes mais do que precisa. Dessa forma, é bom tomar cuidado para não expor sua individualidade desnecessariamente. Tendem a ocupar suas mentes com muitos pensamentos sobre si mesmos, refletindo constantemente sobre planos, objetivos e desejos. Por haver um fluxo mais dinâmico de informações passando pela mente, podem ter dificuldade em manter o foco e se tornarem dispersos. Portanto, nesse sentido é importante ouvir mais as pessoas. Por ser alguém curioso, pode haver grande capacidade para trabalhar em áreas que transmitam informação, como a área pedagógica ou vendas, por exemplo. Pode também ter boas habilidades artesanais e manejar bem e precisamente as coisas com as mãos. Mercúrio na primeira casa também diz respeito à iniciativa e à forma como expressamos nossas metas e nossas reflexões sobre os projetos que gostaríamos de iniciar. Por ser uma casa que trata também da nossa aparência física, este tema pode passar a ser um constante foco de preocupação, com bastante energia mental sendo destinada a isso. Mercúrio na casa 2. Com tal posicionamento, ao longo da vida os nativos podem se sentir mais atraídos por ideias empreendedoras, geralmente ligadas a maneiras de ganhar dinheiro ou aumentar as posses, visando segurança e estabilidade. Podem estar sempre se comunicando sobre seus recursos, sejam eles materiais ou sobre suas próprias capacidades e talentos.
Mas, se a atenção nesse sentido ficar muito dispersa, toda essa energia de potencial financeiro construtivo pode ser utilizada de forma errada ou de forma muito volátil. O segredo é aprender a se planejar, fazer um investimento de cada vez e analisar continuamente os prós e contras. Pode haver uma tendência também de falar de forma mais cadenciada, mas com certa beleza e sobriedade. Obter renda a partir de atividades relacionadas com comunicação e lábia pode ser viável. A pessoa geralmente tem mais tino para os negócios. A capacidade de organização também pode sofrer um incremento positivo, algo que adiciona mais força nos objetivos de buscar estabilidade financeira e aumentar o potencial de ganhos. Quanto mais estáveis e seguros estiverem os pensamentos dos nativos com este posicionamento, mais tranquilos estarão e mais chances terão de serem bem-sucedidos nos temas desta casa. Mercúrio na casa 3. Aqui, há maiores chances do nascido ser notado pela qualidade de sua expressão e seu senso de estilo na comunicação. Como essa é uma das casas naturais de Mercúrio e onde o astro tem afinidade, as faculdades mentais e o aprendizado são bem encaixados. Ter Mercúrio neste setor do mapa tende a aumentar a precisão na exposição das ideias, fazendo com que sejam transmitidas de maneira mais clara e objetiva. Favorece os estudos de curta duração, pois Mercúrio assimila de maneira mais fluida os conhecimentos mais superficiais. Assim, cursos intensivos e que exigem um grande raciocínio ou acúmulo de informações são sempre bem-vindos. Um ponto de atenção é tentar controlar o fluxo de informações faladas, pois geralmente o cérebro age mais rápido no que tange à comunicação, onde a pessoa pode pular algumas partes da história ou falar muito rápido. A curiosidade pode estar presente em muitos momentos da vida e isso pode fazer com que a pessoa esteja sempre por dentro dos últimos assuntos. Por gostar de transmitir informações, sendo preciso ter cautela para não falar mais do que deveria. Tendência também a ser um bom comunicador, bom aluno e aprender sobre qualquer coisa de forma mais natural, com habilidade para escrever bem ou ensinar. Pode haver um aumento da inquietude e gostar de se movimentar e falar bastante. A leitura, se exercitada, tem mais chances de se tornar um prazer e uma importante fonte de informações. Tendem a não abrir mão de consumir as novas tecnologias ou estar inteirado com as novidades. Aumentam também as chances de um melhor relacionamento com as pessoas do seu círculo social mais próximo, constantemente pensando em como manter um relacionamento adequado com a vizinhança, com irmãos e irmãs e com os tios e tias. Pode facilitar o aprendizado nos primeiros anos de escola, uma vez que os processos mentais e intelectuais acontecem de forma otimizada. Mercúrio nesse local pode deixar as coisas rápidas ainda mais rápidas, influenciando perda de foco na comunicação devido a um acúmulo de informações, principalmente se Mercúrio estiver sob tensão. Dessa forma, procure manter sempre os pés no chão e, principalmente, ter muita atenção no que faz, principalmente ao assinar documentos importantes ou até mesmo no trânsito. Mercúrio na casa 4. Geralmente os nativos gostam de interagir bastante com a família ou com um círculo de amigos íntimos e queridos, fazendo questão de saber tudo o que está acontecendo com todos eles, ora por preocupação, ora porque o assunto preferido para tratar com os amigos é dialogar sobre suas próprias interações, particularidades e gostos. Sugere uma relação mais cheia de trocas de aprendizado com seus progenitores, facilitando o contato com familiares, a troca de experiências e momentos em família. Se Mercúrio estiver em contato com Marte ou Urano, as discussões e as tensões no ambiente familiar podem ser mais comuns. Com Saturno, as dificuldades e as cobranças no lar podem fazer com que o nativo se sinta um pouco mais desajustado ou sobrecarregado pelas obrigações do lar. Entretanto, caso Mercúrio esteja em contato com a Lua ou Júpiter, este posicionamento poderá favorecer sempre que houver mudanças de residência. São pessoas que se posicionam e ganham foco no lar ou nos locais em que se sentem em casa, de forma intelectual e dinâmica, por isso tendem a preferir trabalhar totalmente ou parcialmente no próprio lar.
A tendência é que curtam pensar sobre suas raízes de uma forma bastante nostálgica. Esta configuração também desperta um certo interesse por serviços sociais, história ou desenvolvimento mental. Quem tem este posicionamento geralmente expressa suas opiniões de forma bem patriótica ou historicamente embasada, pois as raízes e o passado das coisas tendem a ser importantes e relevantes para a pessoa. Mercúrio na casa 4 pode fazer com que a pessoa reproduza muitas vezes os pensamentos dos pais, porque existe uma forte ligação familiar hereditária nessa casa astrológica. A comunicação expressa muito da herança cultural, deixando mais clara a relação que a pessoa tem com as suas tradições, memórias e origens. A memória das pessoas com esse posicionamento tende a ser muito boa. Pode haver também certa preocupação, ou no mínimo reflexões periódicas sobre o início e o fim da vida. Mercúrio na casa 5. Com Mercúrio modulando a energia nesta área da vida, é possível que o nativo priorize de maneira enfática a parte racional e lógica da sua busca por prazer e diversão, dando mais ouvido à sua razão do que para a sua emoção. Sendo esta uma casa que representa também parte da nossa busca por segurança, torna-se mais possível agir de maneira muito mais mecânica em relação à repetição de padrões que nos fazem sentir bem. O interesse em conhecer e verbalizar sobre coisas relacionadas ao prazer, sexo, flertes, criações, criatividade, games e entretenimento em geral pode ser aumentado com este posicionamento de Mercúrio, pois os pensamentos e a própria forma de se comunicar podem estar mais alinhadas a coisas prazerosas e criativas, com uma certa eloquência no discurso. A mente das pessoas que têm Mercúrio na casa 5 pode estar sempre mais interessada em coisas diferentes, e isso faz com que a própria vida, e a vida das pessoas ao redor deles, seja sempre mais animada e cheia de novidades. Talvez a pessoa goste de contar e ouvir piadas, por exemplo, ou se expressar de forma mais calorosa. Quando está apaixonado, tende a achar mais difícil pensar ou falar sobre qualquer assunto diferente disso, pois pode existir uma grande conexão mental com a pessoa alvo de sua paixão. Isso gera a necessidade de ter longas e estimulantes discussões, conversas ou debates com a pessoa amada, ou sobre a pessoa amada. Podem ter também habilidade oratória, podendo ser bons palestrantes, assim como boa habilidade de se comunicar com filhos e lidar com sua educação. O contato com crianças pode ser mais costumeiro e até mesmo prazeroso, pois elas poderão ensinar a olhar a vida com um olhar mais inocente e talvez menos rígido que você, possibilitando mudanças de comportamento eventuais, principalmente se você tem o costume de se cobrar por coisas das quais você não é responsável. Apesar do aspecto mental estar alinhado a um local de criatividade no mapa astral como é a casa 5, as pessoas com esse posicionamento geralmente tendem a fugir de grandes e sufocantes responsabilidades, pois tendem a perceber uma maior felicidade ao ter uma vida livre e que permita a boa aventurança. Se Mercúrio estiver em contato com Netuno, deve-se tomar muito cuidado com a busca excessiva pelos prazeres mundanos, bebidas e outros tóxicos, pois nesse caso, pode haver um incentivo maior à busca incessante pelo escapismo como uma forma de escapar das responsabilidades. Uma boa dica é se policiar, mas, ao mesmo tempo, dar voz à criança interior para que a vida possa ser vivida de um jeito mais leve, sem muitas cobranças. Mercúrio na casa 6. Mercúrio age muito bem nesta casa, pois encontra nela sua segunda regência natural e exige, intelectualmente, um pouco mais do nativo. O jogo de cintura e o pensamento analítico são as peças-chave para este posicionamento. Pode haver mais dedicação na aplicação lógica do seu raciocínio no cotidiano, algo que pode ser-se grande ajuda ao lidar com os pequenos imprevistos do dia a dia de maneira eficiente e racional. Como este setor também representa seus colegas de trabalho, há um aumento da comunicação e sociabilização entre você e as pessoas que você comumente convive no seu ambiente profissional, podendo haver uma grande energia de troca e de aprendizado, onde as comunicações e o estreitamento das distâncias existentes poderão sempre gerar um aproveitamento das oportunidades profissionais. Torna-se mais importante que a pessoa seja mentalmente estimulada,
tendo liberdade para falar sobre uma variedade de assuntos e tendo espaço para se expressar através da escrita e fala, geralmente focando em aprimoramentos diversos das coisas e tarefas que achem oportunas e necessárias. Ganham mais chances de obterem uma maior capacidade de ser multitarefa, resolvendo e pensando em várias coisas ao mesmo tempo e sempre falando sobre o que aconteceu no trabalho ou o que fez por alguém, explicando sobre como criou e aprimorou algum processo, como sua crítica foi construtiva e assim por diante. Cuidar da saúde, a sua própria ou a de outras pessoas, também pode ser algo mais comum. Tendência também a ser uma pessoa útil e possuir talentos para colecionar e classificar com detalhes diversas coisas. O tédio, caso aconteça no dia a dia, pode não ser muito tolerado e a falta de novidades pode gerar menos apreço pelo emprego. Sobre essa questão, é muito importante tentar alterar essa condição antes de querer mudar de emprego, ou, no caso da mudança, é importante avaliar todos os pontos positivos e negativos para não se decepcionar tarde demais após estes momentos eventuais de descontentamento. Apesar disso, organização, as melhorias e a eficiência são assuntos que podem permear mais a mente. É muito importante evitar a tensão nervosa devido a um aumento da preocupação, pois pessoas com esse posicionamento podem estar sempre pensando em disciplina e rotina. Uma boa válvula de escape para estes problemas pode ser a utilização do tempo livre para cuidar de algum animal doméstico, uma ação que também auxiliará em uma troca emocional rica. Mercúrio na casa 7. A sétima casa rege todos os tipos de relacionamentos que fazemos em nossa vida através de algum tipo de aliança ou sociedade. Ter Mercúrio nesse local pode intensificar as relações, tornando-as mais possíveis de vínculos. O fluxo de pensamento pode ser bastante direcionado aos assuntos que envolvam parcerias em geral e é provável que a pessoa nutra apreço por alianças, tendo um aumento da necessidade de discutir e resolver as coisas de forma cooperativa. Tendem a atrair um parceiro intelectual ou falante e pode ser bom também em lidar com o público, principalmente quando há contato direto com alguma pessoa, de um para um. Assim, todas as atividades em que tem que lidar com alguma uma pessoa, incluindo assessoria e aconselhamento, podem ser adequadas. Temas como justiça e equilíbrio tendem a ser importantes, além de atividades que envolvam competição mental ou verbal, como debates, por exemplo. A inquietude também pode sofrer um incremento. Um ponto de atenção é se tornar mais ouvinte e menos falante, pois há uma tendência a falar mais e escutar menos. Devido a uma maior facilidade mental para lidar com os outros, pode até parecer que a pessoa seja capaz de ler os outros nas entrelinhas antes mesmo que elas tenham a oportunidade de se expressar. Muito da energia mental também pode ser direcionada para refletir sobre relações com o cônjuge. Os nativos tendem a se preocupar um pouco mais com relações de confronto, por isso, geralmente, pessoas com esse posicionamento gastam muito da energia mental tentando compreender qual a melhor solução para suas relações e geralmente resolvem as coisas de forma diplomática e política. Mercúrio na casa 8. Com Mercúrio posicionado nessa casa, alguns períodos de dificuldade em expressar aquilo que pensa ou sente podem eventualmente se manifestar, atrapalhando o pensamento lógico. Tal posicionamento de Mercúrio pode facilitar também a imersão em determinados ensinamentos, filosofias ocultas ou estudos aprofundados, onde os estudos podem ser mais focados e as pesquisas ficam em evidência, fazendo com que você sinta mais afinidade com estes assuntos, ou, pelo menos, mais curioso. A intensidade característica deste posicionamento tende às vezes a chegar aos extremos do pensamento, onde o nativo pode se comunicar com mais intensidade, mas pode preferir não revelar tudo o que pensa. Tende a se perder profundamente em pensamentos ocultos ou reprimidos, trazendo-os às vezes à lua da consciência e com isso ganhando mais entendimento de si mesmo. Tende a demonstrar também um pouco mais de autocontrole. Ao mesmo tempo, esse posicionamento demonstra uma preocupação quando trata-se da confiança mútua em relação a outras pessoas. O conceito de poder tende a ser muito importante para a pessoa.
Estudos sobre coisas ocultas também podem ser atraentes. Tal posicionamento pode ser muito bom em fazer o nativo perceber pontos fracos e pensamentos escondidos de outras pessoas. Tende a lidar bem também com o dinheiro dos outros, o que pode significar certa aptidão para homem ou mulher de negócios, usando o capital dos outros para fazer dinheiro. Além disso, um ponto de preocupação é a relação com bancos, o controle de impostos e empréstimos. Mercúrio na casa 9. Aqui, Mercúrio encontra-se em seu detrimento, ou seja, não age tão bem quanto poderia. Dessa forma, podemos entender que, visto que este setor rege os estudos superiores, por exemplo, eventualmente estes poderão ficar defasados e o nativo pode enfrentar uma maior dificuldade de focar nas coisas que realmente importam para que o ensinamento seja absorvido. Por outro lado, Mercúrio favorece as compreensões que nos fazem reavaliar nosso sistema de crenças e geram consciência. Contudo, tome cuidado com o foco, tenha sempre em mente uma meta e persista até você atingi-la, não caia na cilada de querer aprender tudo de uma vez ou reavaliar seus princípios sem antes ter em mente tudo o que precisa ser mudado. Os nativos tendem a se comunicar de uma maneira mais intelectual, buscando conhecimento contínuo pois acham isso inspirador e útil. O conhecimento transcende a ciência e é estimulado também por assuntos como filosofia, teologia ou parapsicologia. Quem tem esse posicionamento pode dar mais valor à filosofia, nutrindo processos mentais que buscam compreender o sentido das coisas de uma maneira mais profunda e abrangente. Essa posição é favorecida de maneira especial para objetivos intelectuais em todas as áreas do ensino superior que lidem com princípios, códigos de pensamento, astrologia e outras formas de conhecimento acadêmico, avançado ou legislativo. Tem muita afinidade com princípios da lei, porque tendem a se importar muito com o pensamento coletivo. Pode haver também um pensamento recorrente sobre a maneira como aparece publicamente, de modo a apresentar-se como uma pessoa bastante sensata. Mercúrio na casa 10. Mercúrio neste setor favorece as relações que fazemos com as pessoas à nossa volta em prol da nossa carreira. Assim, o astro intensifica tais relações, tornando-as grandes pontos de intersecção e de aprendizado para todos aqueles que se relacionarem com você. Todo tipo de troca, seja de informação ou de conhecimento, é benéfico para o crescimento pessoal e profissional. A pessoa tende a possuir mais naturalidade para lidar com uma vida pública do que a maioria, e desdobramentos disso como fama, influência social, autoridade e estima pública são alguns dos pontos que validam a conquista de objetivos. Tal posicionamento pode influenciar o nativo a ser intelectualmente mais produtivo, proativo e com mais ferramentas para lidar com empecilhos na carreira e na vida pública. As habilidades profissionais tendem a se destacar notoriamente e tudo o que for feito no âmbito profissional reverberará nas suas relações e na forma como a sociedade o enxerga. Assim, uma boa dica é tentar parecer sempre uma pessoa mais dinâmica e engenhosa. Pessoas mais novas poderão pedir seu auxílio se o nativo passar a imagem de ser um bom conselheiro. Tendência a pensar bastante sobre a própria carreira e imagem pública, gostando de ouvir e falar sobre como obter sucesso nessas áreas da vida. Apesar dessa possível maior necessidade de realização, a pessoa tende a ser muito comprometida em realizar seus deveres sociais, com uma tendência a saber exatamente o que quer e o que fazer para conseguir alcançar seus objetivos. Pode ainda ter mais facilidade em se adaptar mentalmente às prerrogativas de qualquer autoridade e lisonjear o gosto das pessoas em posição elevada, fazendo com que receba a admiração dos que lhe são superiores. A hierarquização é um pouco mais importante e as pessoas em cargos mais altos podem receber mais atenção porque o nativo com esse posicionamento geralmente tem mais ambição e aspiram a uma ascensão de status, mesmo que de forma inconsciente. As qualidades mentais contribuem para a conquista dessa ascensão, abrindo caminhos para a obtenção de sucesso em funções como empresário, cargos de autoridade ou governantes em geral. Mercúrio na casa 11.
A casa 11 é uma das casas mais afortunadas do zodíaco e traz consigo o que desejamos alcançar em nossas vidas. Com isso, Mercúrio dá mais impulso para que haja movimento em direção às expectativas e sonhos do nativo. Vale lembrar que as ilusões e os idealismos também podem ser possibilidades. Tente sempre se manter com suas bases firmes para que seus desejos saiam exatamente como planejado. Este é o setor dos frutos advindos do nosso trabalho e, assim como a casa 2, ter Mercúrio aqui pode intensificar o fluxo financeiro na vida. Entretanto, atente-se para os aspectos que Mercúrio faz com outros astros para confirmar tal afirmação. Este posicionamento pode intensificar as relações com amigos, tornando-os mais presentes na vida. As relações podem ser mais benéficas, pois este é um setor que trata das aspirações futuras, principalmente se o astro estiver em bom contato com Vênus ou Júpiter. Se estiver em contato com os maléficos, pode atrair eventuais problemas de comunicação em grupo ou com os amigos, falsidade e mentiras, além de brigas desnecessárias. Sendo assim, evite o julgamento rápido das questões que serão levantadas e procure sempre ter o pé no chão na resolução dos conflitos. Os nativos tendem a se comunicar e raciocinar sobre assuntos relacionados a grupos, movimentos e a possuir bons desejos sobre o futuro, assim como se preocupar mais com o coletivo, potencializando temas como liberdade, independência e assuntos humanitários em geral. Pode ser bastante falante entre os amigos e quando fala sobre as esperanças e desejos, sobre como gostaria que as coisas fossem no futuro, pode falar com ainda mais entusiasmo. É provável que seja uma pessoa mais humanitária, que acredite na justiça, liberdade e independência. Há uma certa tendência também de que suas ideias sejam pouco convencionais, pode não se importar muito com o que os outros pensam nesse sentido. Se interessa em ouvir outras pessoas que venham agregar novas ideias e informações. Tendência também de sentir a essência das esperanças e aspirações que grupos ou movimentos têm em comum, talento que pode ser útil na coleta de informações e para compreender os desejos das pessoas. Tende a ter uma visão global mais madura e a desenvolver uma maior consciência social. Mercúrio na casa 12. A casa 12 no zodíaco é a casa da espiritualidade e do contato com o mundo etéreo, mas também dos medos e processos muito interiorizados. Dessa forma, o contato com o plano astral pode ficar mais evidente, os sonhos poderão ser mais comuns e seu inconsciente poderá te enviar mensagens através da intuição e de meditações. Ao se posicionar nesta casa, Mercúrio também pode tornar o pensamento lógico e racional mais atenuado, favorecendo então os trabalhos abstratos em detrimento da praticidade e da eficiência das coisas. Pode também intensificar o idealismo, os sonhos e o escapismo, assim como facilitar o contato com as artes e música, agregando a esse tipo de aprendizado e fazendo com que você enxergue as coisas por outros prismas. A sensibilidade e fragilidade poderão prejudicar um pouco a lógica e a racionalidade exigida por Mercúrio, tornando as comunicações mais difíceis de serem estabelecidas. As pessoas poderão não entender muito bem o que você quer expressar, ou a mensagem eventualmente poderá chegar truncada aos destinatários. Assuntos ocultos e que estejam nos bastidores também ganham foco. A pessoa pode ter o desejo de pensar e falar sobre atitudes altruístas para com os outros e se interessar por pesquisas de coisas que ainda serão descobertas ou reveladas. Geralmente acreditam no sucesso das grandes instituições impessoais, onde pessoas trabalham para servir os outros em vez de trabalharem apenas em seu próprio benefício ou unicamente por lucro. Pensar e falar sobre ideias grandiosas de cunho universal ou sobre ideias mais modestas pode ter mais apelo. Aumentam também as chances da pessoa estar eventualmente envolvida com segredos, se envolver em trabalhos de caridade ou pelo menos refletir sobre isso, pois pode ser uma boa pessoa para gerenciar tais obras ou se envolver com filantropia em geral. Agradecemos a todos pelo engajamento, já somos quase 1.200 e estamos só começando. Com a sua ajuda podemos ir mais longe. Vamos lá pessoal, compartilhem os vídeos,
Faça maratonas dos vídeos, nos ajudem a crescer e trazer mais conteúdo. Esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Isso ajuda muito no crescimento do canal e nos estimula a criar mais conteúdo.